começamos! Ah, ainda bem. A gente tá rindo aqui da musiquinha da gravação, né, gente? A gente tem que fazer uma vinheta, Luciana, mais pra Eu frente. sei, é porque assim, não deu pra fazer a vinheta do chá. Ah, Chazinho. tem a vinheta do diário, né? É Mas verdade. eu não consegui fazer a do chá jurídico ainda. Não, Aí a vinheta já pensou, minha gente? Hashtag tem que aprender a fazer sozinha mesmo. é a vida, ossos do ofício. Eu tô tentando ainda fazer a do chá jurídico, mas eu tô apanhando, não tive Mas, ideias. mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Vai. Talvez até quando você estiver assistindo este vídeo, tenha havido um mínimo de edição anterior, entendeu? Com essa vinheta. Provavelmente não vai acontecer, mas A gente espera. Fica na torcida. se eu conseguir fazer logo. Se precisar de ajuda, também avisa. De É, né? repente, duas cabeças pensando, é melhor. Eu falo contigo qualquer coisa. Se der tudo certo, né? A gente tá gravando aqui hoje, né? A postagem não sai hoje, né? Tem que dar um diazinho, 2 dias para a pessoa pelo menos editar. Porque Vai assim com todo mundo. editar só assim, a parte geral, né? Porque a gente não vai editar nada da parte do meio, né? Isso. É a conversa, ela vai fluir do jeito aí, todo ok, a menos que excepcionalmente aconteça alguma situação em que a gente precise censurar por riscos de violação de direitos. E não, Orlando, se você está assistindo esse vídeo, o vídeo anterior, né? A primeira que a gente fez, o primeiro videocast que a gente fez, tem autorização prévia, porque você, inclusive, entendeu, foi informado, tem livre, consciente aqui a sua Deu vontade. Você tchauzinho. apareceu porque quis, você deu tchauzinho e você foi devidamente informado sobre, né, essa gravação no momento E lá. ainda perguntou se era ao vivo ou não. A gente ainda Pois é, falou. ainda perguntou É, se era ao vivo. ainda perguntou se era ao vivo ou não. Ainda perguntou Aí se era falou, ao é vivo. uma live, Orlando. Queremos destacar. Por que estamos, inclusive, falando sobre isso, Nath? Porque Uhum. o assunto que a gente vai conversar hoje tem relação com direito de imagem, com direito Sim, ao nome, etc. Porque o que que acontece, minha gente? Cada um de nós aqui tem seu nome, tem sua imagem, tem seus direitos da personalidade, isso, que estão previstos lá, que tá lá dizendo no Código Civil, a partir do artigo 11 e o resto, e os seguintes. isso. Aí, o que é que acontece? A gente vai falar especificamente não dos direitos da personalidade como um todo, mas sim dos direitos da personalidade em relação à pessoa já falecida. Porque ocorreu, né, infelizmente, Isso. um vazamento relacionado a fotos de uma cantora que, assim, mulher, fiquei tão arrasada quando ela morreu, na real. Eu também. Eu fiquei sem acreditar, acho que uns 2 dias, assim, que tinha Porque, assim, acontecido. é sério? Não, não acredito. Não, não pode ser. É. Porque, assim, pense, as coisas acontecem realmente como tem que acontecer, minha gente. É aquele negócio. A vida faz parte, infelizmente, Uhum. né? É aquele ponto que a família, especialmente nesse momento, né, que a gente grava bem relativamente recente, Sim. a que aconteceu esse vazamento. E assim, é complicado porque é o sofrimento mais uma vez para aquela família, né, Nath? É, você fica ali revitimizando aquela família cada vez mais, até Verdade. que realmente, assim, até que ponto o ser humano vai por ganância, né? Pois é. A dinheiro. E aí, até assim, tem responsabilização lá com relação ao LGPD, até Sim. verificando-se, né, de onde foi o vazamento. Mas foi uma pessoa tal, mas ele era de onde? E, inclusive, a instituição responde, né, pública ou privada, tá? Fica, inclusive, esse ponto aí para vocês, com base lá na LGPD. Isso. Mas o que a gente quer focar hoje não é nem nesse vazamento, é especificamente de vazaram imagens do corpo, por exemplo, da pessoa falecida. E agora? Será que a gente pode pedir para que sejam retiradas essas imagens da internet? Quem está ali compartilhando, Tá cometendo, divulgando, né? Algum crime? a gente não vai nem. Mulher, pelo amor de Deus, a gente vai entrar em crime, não. Não, a gente não vai entrar em crime, mas a gente vai entrar na questão da responsabilização que pode gerar É.
também reflexos na esfera penal, né? Em júri. Sim, a gente vai comentar assim, por alto, tá, minha Sim. gente? Não é nada muito Porque profundo, não. já me dá logo alergia. Luciana tem alergia a direito penal. Pense. Não, minha gente, ó, hashtag civil é melhor do que penal. Tô Sim. fora de pedir, pelo amor de Deus, não tem condição pra mim. Aí a gente vai ser cancelado pelos penalistas. Eita, é mesmo. Foi Mas não tem triste. problema não, minha gente. Olha, eu respeito que vocês gostem de criminal. Gostar da disciplina? Não gosto, não. Entendeu? Da área de atuação? Não gosto, não faz. E além disso, né, eu sei que esse é um defeito de vocês. Mas apesar disso, eu sei que vocês são gente fina. Mas tem esse defeito de serem Ninguém é criminalistas. perfeito. Exatamente. Brincadeirinha, gente. Mas apesar A gente cria essa aura assim de descontração, justamente porque o assunto em si é um pouco é pesado, né? pesadinho. É. E a gente tenta deixar, além da linguagem, sem aquele juridiquês chato e tal, a gente também tenta deixar o assunto um pouco mais leve, né? Até Isso. porque a pessoa que, infelizmente, foi vítima disso, era uma pessoa em vida tão alegre, né? Assim, quando eu penso nela, pelo menos eu penso muito em alegria, em felicidade, em beleza, assim, E o que a família não exatamente, né? sofreu. E o que A a gente, família não inclusive, né, passou. não passa imagem nenhuma, até porque isso, né, de chegar aqui, por exemplo, reproduzir qualquer imagem dessas que vazaram, Não. configuraria crime, Claro, com certeza. mas esquece crime, porque e caberia aqui reparação civil, Sim, tá? Responsabilidade e indenização. sim. Mas o ponto que a gente quer tratar, e aí a gente meio que veio a ideia a Uhum. partir desse caso. Então, a gente não vai sair analisando o caso, a gente vai falar de uma forma mais geral, mas que sim se aplica para esse caso e para casos semelhantes, Com tá? certeza. E aí, assim, o que que acontece? Faleceu a pessoa. O que que eu gosto muito até de dizer, Nath, para os alunos? Olha, quando falece a pessoa, a gente tem o fim da existência, aqui para o direito civil, da pessoa natural. Isso, da pessoa física, no Exato. ponto, Você né? pode até pensar, ah, Lu, mas eu acredito na vida após a morte. Tem Sim, várias religiões, tem várias crenças. Não é disso que a gente vai estar falando aqui, não. O que a gente vai falar é para o direito, especificamente para o direito civil. Quando é que tem pessoa natural? Termozinho aqui que é utilizado, né, para a gente no nosso estudo, a chamada pessoa física. isso. Que aí até você vai lá declarar no imposto de renda. Aí lá vem o pessoa física ou pessoa jurídica, PJ ou PF, e por aí vai. Pessoa que tá triste, cara. Vixe, Maria. Mas enfim, estamos próximo, estamos gravando isso aqui, já estamos próximo relativamente do. Eu te foi lembrar disso. Meu Deus. O brilho chega Aí nessa sumindo. hora a gente já está falando de um assunto que ele é pesado. Aí a pessoa ainda vai e ainda traz mais um negócio O desse. brilho chega A foi pessoa já sumindo. está arrasada por lembrar de toda a Sim, questão, né, claro. do falecimento e tudo mais. É. E ainda por cima ainda vai doer o bolso agora. Meu Deus do céu. Minha gente, respire, viu? Vai dar tudo certo, inclusive na sua declaração de imposto de renda. Não Vai. sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas quando estamos gravando, estamos pertinho desse período. Foi Já triste. estamos nele até, na Ai, verdade. meu Enfim, vamos para cá, volta. Aí o que que acontece? Um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente falar é, tá, não existe mais pessoa depois, pro direito, depois que falece. Mas, e se alguém chegasse aqui e começasse a falar mal do morto? Imagina, a gente não vai entrar nem ainda em imagem, a gente vai entrar aqui, ó. Cheguei aqui. Fulaninho, que a gente não mata ninguém vivo, Uhum. né? De exemplo, nas aulas mesmo para os alunos, eu sempre dou exemplo de fulaninho, cicraninho, etc. O fulaninho faleceu. E aí chegou Natácia aqui. Eu tô saindo dessa, viu, minha gente? Tô aqui, ó, saindo. Natácia aqui começou a falar mal de fulaninho. Uhum. É, de certa forma, assim, vilipendiando a honra daquela pessoa, né? Falando assim, ah, Menina, se tu fulaninho, falar vilipendiando, tem gente que vai dar tilt. vilipendiando. Falando mal, minha gente, vocês chegam assim, vocês chegam e falam da pessoa, ah, fulano não prestava, fulano comprava as coisas e não pagava, Era checheiro. era xixi, traía a mulher. Eita. Tem gente que faz isso. Quando eu penso assim nessa questão de falar mal de uma pessoa falecida, sempre me vem à cabeça o caso da Daniela Pérez, Sim. né? Que o algoz dela, né? A gente não vai dizer aqui o nome dele,
mas o algoz dela chegou Também falecido, também não falecido, interessa, né? enfim, Mas cumpriu sua pena. enquanto em vida, chegava em alguns programas e dizia que tinha tido um caso com ela, que isso, que aquilo. Ele suscitou N E teorias teve a assim, né? questão também de fotógrafos, de jornalistas, né? Que o Fotógrafo, pessoal né? teve as fotos saindo sendo veiculadas. Teve até ponto de jornalista querer levantar a camisa para mostrar como tinha sido o Nossa. ferimento. E na época, parece que na época isso era meio que permitido, né? A gente está falando dos anos 90, né? É, Antes porque do não era Código bem Civil. assim, permitido, mas É, também não não era tinha, mal visto não pela, tinha, por uma, por uma era um parcela da ponto de, população, né? Era mal. era um ponto de assim, de não tinha uma previsão legal Isso. específica para coibir, E que as, hoje a gente tem, né? e as fotos eram bem Bem agressivas, assim. pesadas. Aí a gente fica pensando, direito, a gente fala muito no direito, assim, direito pós-mortem, né? Que é o direito após a morte. Ele existe. A pessoa que morreu, ela tem direito ali. Aquela honra dela está sendo ali guardada. A memória mesmo, né, dela está sendo ali guardada. Aí vem o ponto. Artigo 12 do Código Civil, já que hoje eu estou inspirada no Código. Luciana estava aqui engolindo o Código Civil. Mentira, ela sabe o código de cor, minha gente. Sei Ela não não. precisa nem ler. Parte dele eu já sei, graças a Deus. Mas meu objetivo, um dos objetivos é saber, entendeu? Eu acho que até o artigo 900 tu sabe, Luciana, sinceramente. Não. Sabe? Porque às vezes eu pergunto coisa para Luciana assim, tal coisa assim, a Luciana, tá lá no artigo tal, tal, tal. Aí quando eu vou ver, eu fico assim, não é que é mesmo? Não é uma É pessoa, porque realmente. depende do objetivo, depende do artigo. Se for, por exemplo, responsabilidade civil, vai ser declarado. Uhum. Se for esses relacionados a essa parte geral, a maior parte eu lembro, Não, mas mas esse, ainda não. esse ponto de trazer o artigo 12 foi muito interessante, né? Você, justamente Porque direito à aí ele vai personalidade. trazer para a gente que o que que acontece? Alguém, imagina agora, vem cá, olha para nós, foca aqui com a gente. Imagine que alguém começou a falar mal de você que está nos assistindo. Pessoa que está viva, que vai ter muito sucesso, vai dar tudo certo, viu? Estamos mandando aqui energias positivas para você. Né? Agora faça a sua parte, É, ajuda também. tá? Mas aí, no que depender da gente, já estamos mandando as energias. Aí o que que acontece? Imagina que chegou alguém e começou a falar mal de você. O que é que você vai poder fazer? Você vai poder chegar, né, e buscar fazer cessar, parar essa palhaçada aí que estão falando mal de mim. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai, né, judicialmente, vai pedir para que pare essa lesão ao seu direito da personalidade. Pode acontecer também que você tenha uma ameaça de sofrer a lesão. Ainda É. não começaram a falar mal mesmo de você, não, mas estão ameaçando falar mal de você. Tipo assim, isso aí é muito comum. Você está falando isso de mim? Pois eu vou pegar aquele print do Uhum, WhatsApp que você estava falando mal de fulaninho e vou uhum, mostrar para fulaninho. uhum. E fulaninho vai ver o como que você é falso, dissimulado, não sei o que isso aconteceu. Oxe, e aí já tem outros negócios lá em criminal, né? Não interessa pra Exatamente. gente não, viu? Né, Você vai atrás de um criminalista. uma Não nos extorsãozinha, pertence. né, da Não vida. nos Mas assim, pertence. é uma ameaça a justamente você sofrer ali um dano à sua imagem, né? Você ser chamado de falso, de E é o seu dissimulado. nome, né? E ao seu nome, né? O seu bom Além nome. de, assim, porque a gente tem vários direitos da personalidade, tá? O simples fato de você ser pessoa já faz com que você tenha esses direitos. Não, e o ponto é que os direitos da personalidade que estão ali no Código Civil, eles não são taxativos, né? São só Isso. exemplificativos. Existem outros direitos da personalidade fora ainda do Código Civil. Então, é bem interessante sempre estar destacando Sim. isso, né? Que, Exato. Perfeito, principalmente Nath. para pessoas, às vezes, acha que o direito à personalidade é só o direito ao nome, ou o direito à honra. Não, você tem N direitos, até mesmo fora dali, Isso. entendeu? Então, e na questão da pós-morte, o que me chama muita atenção é que a pessoa, eu considero, né, a agressão a uma pessoa já falecida, isso não tem uma visão minha, pior do que a uma pessoa viva, porque a pessoa não está mais aqui para se defender. Não sei, mulher, depende. Eu vejo muito É assim. porque, assim, eu vislumbro muito, e até eu explico pro pessoal, porque, vê, a gente comentou, né? Uhum. Você, pessoa viva, vai poder fazer isso. O falecido, a pessoa que está morta, pro direito, não é mais pessoa. Isso, né?
E aí eu até uso às vezes a frase, né, bíblica. Olá, Orlando. Orlando apareceu de Vem novo. cá, Orlando, apareça aí. Orlando é quase um personagem da ficção da nossa saga. Ele sempre tem que aparecer. Vamos, sai. Almoça aqui com a gente. Faz um almoço pra cá. Tchau, Orlando. Ele ainda veio aqui. Ele vai virar um Ele disse que não. personagem fixo. Ele depois da última gravação da gente, Isso. ele disse: Eu não vou mais, não. Aí, Não apareço mais, não. sinal de que ele, no fundo, ele gosta de aparecer aqui. Tá Ele vendo, minha gosta de gente? você. Tá vendo, minha gente? É que ele é tímido. Mas vai aparecer. A gente vai intimar ele a aparecer. Vamos convencer, vamos convencer. Não, Mas, ó, até um ponto interessante aqui é porque o que é que acontece? Até continuando o raciocínio. sim, sim. Quando a gente pensa na pessoa viva, tá. No caso do falecido, eu gosto muito de usar aquela frase relacionada, né, à questão da Bíblia, do pó viestes, ao pó retornarás. Sim, sim. E aí, assim, qual é a lógica aqui no direito civil? Ora, a existência da pessoa natural vai até a morte. Sim. E aí, o que que acontece? Se está falecido, por que que eu vou ter ainda direitos da personalidade para proteger? Não é mais pelo morto. Porque, assim, não existe mais pessoa ali. Mas sim por quem ficou. Exato. A É visão que nesse eu ponto vejo que muito eu entendo. trazida a partir dessa lógica do Código Civil, que assim, embora tá, essa legislação civilista específica, o Código Civil, ele ainda mantenha muito a questão patrimonialista, Uhum. tá? Porque assim, gente, se você olhar para, a gente teve o código anterior, antes de vir, né, 2002, e aí começou em 2003 a valer, a ter ali a produção de efeitos, ou seja, começar, ó, tem que obedecer Só agora a esse código. vigorar mesmo, assim, né? Isso. É porque aí eu queria evitar. Mas É. aí é bom porque perceberam, né? Como é que é a dinâmica. Ou ela fala, e eu, opa, mas peraí, facilita. A gente já fez logo essa combinação, porque minha Tem gente tem que ter hora. uma combinação prévia. Tem que ficar, olha, eita, mas peraí, aí complica para outra pessoa, para o pessoal entender. E aí entrou em vigor, né? Começou a vigorar em 2003. Então, até ele começar a estar lá todo pleno e maravilhoso, era o Código de 16. É muito, 1916. muito antigo, era outra visão, era outra E sociedade. ali é que era patrimonialista mesmo, Sim, sim. né? Sem falar também na questão patriarcal e tudo mais. Sim, tinha Que aí, toda. com o Código 2002 e as mudanças que foram tendo, né? Ele vai tendo várias mudanças no decorrer até hoje, vão amenizando um pouco. A gente ainda tem o quê? Muito patrimonialista Uhum. na nossa legislação civilista, mas passou-se a olhar também mais para uma questão mais do ser Humana, né? humano, dessa questão humana. Deu uma humanizada, né, Isso. E eu no vejo direito. muito esse ponto nesse artigo, nesse É, parágrafo único especificamente. não, e é nesse ponto até que eu ia entrar também contigo. Foi até bom você ter puxado esse gancho, porque realmente não é, na visão da família, obviamente, que na memória, né, da pessoa que se foi. Mas para efeitos judiciais e tal, institucionais, é para quem ficou. Aí eu volto novamente, né, no caso da Daniela. Quando eu assisti o documentário da HBO, né, o Pacto Brutal, deixa eu fazer até uma propaganda gratuita. Ah, Maria. Mas é um documentário assim que eu acho que vale muito a pena ser visto. Quando você ouve a Glória, né, todo mundo, né, mas a mãe principalmente, falando como que ela se sentiu mal de ver a Toda a pessoa, exposição, toda a né? exposição, um delegado também com uma fala, né, muito machista, né, na época e tal. Comentando sobre o caso da Daniela, ela disse que aquilo ali foi uma coisa muito pesada, né, para ela. Eu imagino, eu não tenho filhos, né, mas eu imagino que seja pesado para uma mãe ouvir, né, o que ela Aham. ouviu, aqueles absurdos. Então, aí é quando a gente pega o gancho que Luciana comentou agora, né, que você comentou. É pela pessoa, é também pelas pessoas que ficaram, né? A pessoa está ali sofrendo duas vezes. Ela está Isso. sofrendo pela Pela perda, perda. que é eterna, né? Assim, a gente entende que as pessoas têm crenças, né? Acreditam em vida após a morte. Mas, assim, no ponto de vista terreno, né? A pessoa Uhum. se foi, não tem como voltar e tal. E a pessoa ainda sofre de ver ali aquele ente, né, querido Sim. sendo ali exposto, né? Às vezes ridicularizado, às vezes uma foto de um corpo, por exemplo, é uma coisa muito agressiva para a família ver. Imagino que é para a mãe ver a Comple- foto, né? É Completamente, né? muito agressivo, né? É desumano até, cruel.
Você imaginar que uma pessoa passe por isso por motivo de vazamento de um dado, de uma pessoa que trabalhava, de repente, num órgão, né? Enfim, Isso. que tem Aí acesso a eu essas fico coisas. na dúvida só com relação a se é mais grave, porque eu acho que muito depende do caso concreto, sabe? Eu me imagino muito assim no lugar, assim, eu acho que eu me sentiria muito mal se fosse com alguém da minha família, assim. Total. Eu preferia que fosse comigo do que com alguém da minha família. Mas é porque assim, Nath, eu fico São coisas olhando. pessoal Não, eu mesmo, sei, eu assim. entendo. Aí até é bacana também pra gente ir Sim, conversando. sim, Juridicamente, não seria, né? Você vai ter ali a questão da gravidade do caso analisado de uma forma mais sim, claro. objetiva, até por vezes. Mas, assim, pensando nesses aspectos, eu acho que sempre depende do caso concreto, sabe? Sim, sim, claro. Porque imagina uma situação em que é somente, né? Acaba safado, ou sei lá, alguma coisa assim. É, Você e fala com ela. outra, quando você chega e, por exemplo, começa a fazer. O que aconteceu no caso da atriz falecida, né? Já que a gente já falou o nome da Daniela. É, o que aconteceu lá vai além, Sim, com sabe? Foi certeza. um ponto assim, não só a exposição do corpo. Se fosse na legislação hoje, Ah, seria algo bem mais pesado, inclusive pensando aqui com especificamente no certeza. âmbito civil, Com tá? certeza. E aí, assim, o que é que acontece? Eu vejo muito de imagina uma situação em que a pessoa está viva. Uhum. Tem, às vezes, cancelamentos que Nossa, acontecem, isso é muito tem, às pesado. vezes, assédios que acontecem. Assim, tem casos que você vê que são absurdos. Imagina aquelas situações, às vezes, teve até filme, eu não lembro agora o nome, que teve um caso que aconteceu em que a, ela foi sequestrada, ficou isolada, né? O cara abusou dela. Teve uma filha, se não me engano, era uma filha. Foi um filme até que ele concorreu ao A Oscar. Eu tô filha tentando não, lembrar o filho. nome. Era um Quarto de filho. Jack. Não, é Quarto de outro Jack. ainda. Quarto de Jack é o Quarto O de Jack? Quarto de Jack é uma criancinha. Não é uma criança, mais ou menos uns 5 anos. O cabelão. Então acho É que o era Quarto de Jack. esse. É porque ele tinha um cabelo grande. Aí no decorrer do Pronto, filme então eu acho que era esse ele vai mesmo. cortando. Faz um tempo que eu assisti, aí eu não. É um filme bem forte, assim. Pois é, aí imagina uma situação dessas. Sim, claro. Interesse, claro, a pessoa que praticou, no caso, isso seria um crime, você vai ter lá a responsabilização, a questão criminal. Sim. Mas fora isso, vê todo o dano causado para a pessoa, sabe, que estava ali. Então, assim, eu fico olhando muito, depende da situação, sabe? A gente aqui no direito, a gente até brinca, para quem não for da área jurídica, né? Para quem for da área jurídica vai se identificar, provavelmente. A gente fala muito a questão de que no direito você passa lá 5 anos na faculdade, mas não sei quanto de pós, mas não sei quanto de Ah, mestrado, do que quer que você siga aí da área, né? Dos estudos, da área acadêmica propriamente. E aí a gente fala muito a questão de que, para aprender, que tudo depende. tudo depende. E, às vezes, até o tudo depende, depende. Porque é como a gente até comentou no vídeo anterior, né? No primeiro vídeo. Direito não é uma disciplina exata. Então, assim, a gente precisa ter muito Isso. cuidado quando a gente estiver vendo o direito propriamente dito, porque existem situações e situações, né? Uhum. No caso aí dessa menina sequestrada, do quarto Jack, né? A pessoa, além de passar pelo trauma, né, que é uma coisa terrível, a pessoa ainda fica estigmatizada, né, por aquele crime. O caso da Natasha Campucci mesmo, né? Sim, Ela se queixa muito disso, que ela ficou muito estigmatizada pelo caso dela e não pela pessoa, que ela é uma pessoa e tem uma vida e tal. Então, é exato. aquele ponto, assim, no caso da pessoa viva, é muito mais pesado. No caso do direito pós-mortem, a gente vê mais pelo lado das pessoas, né, que ficaram sofrendo e tudo. E aí, E, dependendo da situação, a gravidade pode ser maior. claro, com E certeza. aí, até um ponto interessante, gente, é que quando a gente for pensar na indenização, o que que acontece? O valor, né, a quantia que vai ser buscada de indenização, a gente sempre olha até, né, quando está na advocacia propriamente, para se tem casos semelhantes, mas também
para verificar as circunstâncias, para agravar ou mitigar um pouco o valor. E aí, um ponto interessante é que nesse aspecto até a gente usa bastante atualmente, né? Está se falando, e aí uma dica que eu dou muito para os meus alunos é um dispositivo que tem da CLT. Dependendo do engajamento, quem sabe a gente converse sobre isso, ou quem sabe algum aluno meu coloque aqui nos comentários. Aí lá vai os alunos de Luciana. Vou botar pra ganhar ponto. Tô Tem brincando, isso não, viu? mas tem isso não. Tô brincando, viu, alunos de Luciana? Tô brincando. Promessa de fato de terceiro. Aí quem E não é aí? da área jurídica ou quem não estudou essa parte, E aí, tá vale ou não vale? prometendo. Em nome Olha, de a Luciana. terceira, Dona Natácia, bonita, hein, Dona Natácia? Eu sou a sua suplente. Tô prometendo em seu nome. Tá prometendo coisa no meu nome, a terceira pessoa. É Quem verdade. prometeu tem que cumprir. Eu não vou dar, Eu não vou cumprir nada, viu? Não assumi aqui não. e eu não vou dar ponto pra vocês, porque eu não tenho ponto pra vocês, minha gente. É como? Eita, vai ficar impossível, vai caber a indenização, Nath. Gente, é brincadeira, viu? Não venham É, depois querer buscar reparação civil com Natácia, não. claro que não. Vou dar uma risada na cara disso. Tô Não, brincando. melhor é a cara do juiz, né? É, Quando vê o um juiz caso vai desse. ficar assim, do tipo, não acredito que eu saí de casa hoje pra ver isso. Já pensasse. Aí, assim, mas até para a gente voltar, e aí nesse ponto a gente tem também a discussão quanto ao valor. Mas como é algo que está ferindo o direito à personalidade, fica complicado até da gente dizer é X. É, não, não tem como você dizer assim, porque depende muito do caso. Imagine uma situação em que eu chego e falo, se a pessoa tá morta, e fala, ah, fulano era um, era um bocó. Uma coisa bem assim. Uma coisa grave, né, que eu tô falando. Tá Mal de uma pessoa. É, tô xingando, xingando a tá pessoa, difamando. mas não é algo tão intenso. Agora, se eu chego, por exemplo, e falo, fulano, que tá falecido já, era um ladrão, ele era um estelionatário, ele era isso, ele era aquilo, e aí? Aí Eita, já é um pouco mais grave, né? Do que chamar de bocó, pois que é. é mais grave, né? Então, agora fica aqui um ponto até. Talvez o pessoal esteja pensando naqueles programas que tem. Sabe aqueles programa policial de TV? Uhum. Que são bem desafiadores? É, Eu tô tem. sendo afêmica. Aí, É, eu enfim. tô sendo bem educada. Aí, aqueles programas em que o cara começa lá só não chama de bonito. É E aí muito. fala de bandido, assassino, não sei o que mais. Aí a pessoa fala assim, mas pode fazer aquilo? Por que que esse povo está fazendo isso? Aí você veja, muitas vezes ele não mostra a imagem da pessoa, de quem ele Uhum. está falando mal, na hora que ele está ali falando mal, Sim. mas ele fala aquele apelido usado no crime. Por exemplo, Fernandinho Beiramar. É. A gente pode falar aqui mal desse pseudônimo, Fernandinho Beiramar, porque era um pseudônimo utilizado, pseudônimo, apelido, utilizado para fins ilícitos, para praticar, no caso, né, crimes. Na minha visão, inclusive, eu penso que esses programas policiais, eles são. Isso é uma visão minha, assim, que eles são programas que muitas vezes eles expõem não só a pessoa, né, o autor, como a própria vítima mesmo, uma Fica uma situação coisa até muito. assim, né? Eles ficam tão no limite. É um negócio muito vexatório mesmo, assim, se você for botar no papel. Eu, particularmente, entendo que, nesses casos, cabe sim indenização, né, independente da pessoa Não, veja, praticar para ou você, não. por exemplo, simplesmente estar ali falando mal daquele pseudônimo é uma coisa. Agora, se ele pega, aí ele bota a imagem da pessoa. Que acontece muito. E aí ele coloca a imagem da pessoa, porque assim, tem um limite até na questão do direito à informação, Sim, claro, com certeza. sabe? Porque assim, muitas vezes o pessoal acha que pode tudo, Uhum. mas não é bem assim. Não, não, de forma alguma. Aí, assim, uma coisa é, ele tá ali aí, por exemplo, o que é que muitas vezes eu já vi nesse programa? Teve algumas vezes que eu assisti só de curiosidade, quando eu era mais nova, mas assim, eu assistia parte, né? Porque minha gente tem Não, umas não horas tem ali que como. não dá pra vir, não. E tem uns, teve uma época assim que tinha uns que duravam horas assim, tipo, ficava a tarde inteira ou a Então, noite inteira, assim. aí Não era assim, aquilo, não. é importante, claro, você ter a informação se algo aconteceu. Uhum.
A questão também, né, por parte dos jornalistas, vai caber ali a responsabilidade da questão da veracidade das informações e tudo mais. Qual é o problema? Dependendo do programa, tem jornalista que não vai tomar esse cuidado, né? Não vai ter esse filtro assim. Pois é. E aí um aspecto, por exemplo, tá, eu posso mostrar que aquela pessoa foi presa em flagrante. Ela já é criminosa, condenada? Não. Porque não teve trânsito julgado, Porque não teve, aqui, tem a questão do devido juridicamente, processo tá? legal e tal. A pessoa tem que Isso. passar pelo. Tem que ter direito à ampla defesa. A gente sabe que isso é de penal, mas Que assim, assim, às vezes você vai ter até lá no criminal o flagrante, mas não foi aquela pessoa. Aquele flagrante até ali foi forjado, ou a pessoa sim, deu azar de estar no naquele lugar momento. errado, na hora errada, isso acontece. A gente pensa assim, não, isso não acontece. Isso acontece e qualquer pessoa está propícia a passar por isso, né? Às vezes é uma pessoa que é parecida, ou que estava no lugar Isso, errado, enfim. Aí a pessoa vai ficar sempre vinculada àquele flagrante ali. Você é a pessoa do flagrante que aconteceu no mercadinho tal. Vê, isso pode trazer uma série de exato. complicações, não só na vida pessoal, que a gente está falando aqui de direitos da personalidade, né, que tem uma ligação mais com aquela questão moral e tal. Mas isso também pode gerar reflexo até mesmo na vida financeira da pessoa. A pessoa Também. pode perder o emprego, ela pode deixar de ter um emprego, né? O empregador está ali olhando, e quando pesquisa o nome da pessoa, vê ali que está ligado a um Sim. flagrante e tal. E é algo que você tem muito nessa cultura do cancelamento, né? Com certeza, com certeza. Mas aí, assim, aí nesse aspecto, é, o problema é o limite. E Uhum. aí tem casos interessantes que aí, quem tiver interesse pode apreciar lá, né? Enfim. Mas imagina que a pessoa até era inocente e tá lá xingando, falando mal e tudo mais. Esses vídeos até ficam em canais, Aí, o que assim. é que, por exemplo, a gente chegar aqui, a gente não tá, por exemplo, aqui chegando e tá mostrando imagens Uhum. da de Fernando Iberamar. Fernando Ibaramar foi condenado, né? Tudo certinho e tal. Eu também não vou chegar aqui e vou ficar falando mal, né? De ninguém, enfim. Mas, se você olhar somente para o pseudônimo, que é esse apelido, só o apelido, entendeu? Não teria proteção, porque tem previsão até na própria lei, no próprio Código Civil. Agora, se você pega na questão, imagina que ele bota a imagem do cara do lado e ele fala mal ali, tá falando mal ali do apelido. Mas ele não tá informando, ele tá o quê? Tá falando mal da pessoa. Então, aí, nesse caso, eu acho que caberia. E aí vem esse limite desses programas, por exemplo, E né? tem uns programas, às vezes, que Mostra até as vítimas, né? não, e tem uns programas, às vezes, que o apresentador faz umas piadas assim, né, de cunho jocoso, às vezes, por exemplo, com a aparência da pessoa, insinuando que a pessoa cheira mal e que não sei o quê, que a pessoa, insinuando que a pessoa usa determinado tipo de substância. Aquilo ali é Isso não muito. é. Aí não é direito à informação. Claro Aí, que não, aquilo ali é você expor a menina, pessoa ao constrangimento. um ponto até. A gente pode ter até um conteúdo de um vídeo inteiro. É, Vamos voltar até. Eu já estava aqui é, refletindo agora. A gente está divagando. não, mas é interessante você perceber realmente assim que a imagem da pessoa ela possui, isso daí é uma coisa que muita gente sabe, mas é sempre bom a gente estar ressaltando que a tua Isso. imagem, o teu nome, até a tua profissão mesmo assim, o fato de você ser estudante, enfim, tudo isso daí tem proteção legal. Eu Sim. não posso chegar, fulano é estudante de tal curso, então ele faz determinada coisa, né? Às vezes memes, né? Às vezes a pessoa tem um meme ali com a imagem da pessoa. Sim. Tava vendo um dia desses uma reportagem, uma emissora dessas abertas, né? De uma menina que ela virou um meme por causa de uma foto que ela postou, né? Na época no Orkut, né? O finado Oh, Orkut. E o quanto que isso gerou nela é um transtorno, porque ela virou um meme, né? Alguém pegou a foto dela, fez um meme de Augusto, assim, e ela sofreu bullying, ela precisou sair da escola. Vê os desdobramentos que as causam, né? As consequências, né? consequências, né? Só uma observação. Tu acredita que eu nunca tive conta no Orkut? Certo? Sim. Eu era uma pessoa Não tão mandava depoimento para ninguém. Mal nada. conheço fulano Menina, há eu pouco tempo, só já fui considero ter pacas. aquele MSN Não, tinha Orkut. por conta de trabalho de escola. Meu Jesus. E já Meu foi bem no Deus. finalzinho. E foi assim, Eu obrigada. gostava Eu do não queria ter, Orkut. não.
Para mim, Eu era muito antissocial. para mim, Até nas redes. não, para mim o Orkut foi a melhor rede social que surgiu hoje, que surgiu assim no mundo, foi o Orkut. Porque você O mandava pessoal fala depoimento, muito. você colocava se a pessoa era, fulano é 99% sexy, 50% engraçado, aí tinha aquelas carinhas assim, rindo, o sexy era um coraçãozinho, se eu não me engano. E mandava depoimento. Era uma rede feliz, assim. Uma rede Menina, feliz. o pessoal, eu tenho amigos que usavam, né? Aí o Ai, pessoal só fala bem, né? Então, né? Eu não tenho propriedade para falar até hoje sobre eu não ele. entendi por que que acabou assim, porque o Orkut era uma rede social assim, realmente que você se sentia bem. Eu, pelo menos, me sentia bem usando assim, era É, agradável, né? vibe nostalgia. É, Pois é, minha gente, sim. Às vezes tem aluno meu que olha assim, porque eu falo, né, com os alunos de boa e tal, mas não, a professora é bem introvertida e a professora já foi extremamente antissocial. vocês acreditam nisso? Desafiador. Eu não sei como. Veja, tem amiga minha hoje, amigo meu hoje, da época do colégio, que eu digo assim: eu não sei como você me suportava. Misericórdia, Luciana, era nesse nível, é? Era nesse nível. Graças a Deus que Ela eu não disse: fico mulher, nem assim. eu. Por que que a gente continua amigo? Aí é quando você vê que a amizade é sincera. Pois é, tá vendo? Aí é quando você percebe que a Aí é que a amizade é pessoa sincera. vê como evoluiu o negócio, entendeu? E a pessoa também evoluiu, minha gente. Porque, pelo amor de Deus. Mas hoje em dia ela usa, viu, né, gente? Ela usa Instagram. Ela responde Com rápido no limite, WhatsApp. respondo rápido, não. Eu acho que tu responde rápido. Tu É porque, responde no mesmo é dia? porque geralmente a gente tá falando de trabalho. Hum, Não, mas também é porque às vezes a gente tá falando de trabalho. Aí às vezes a gente tá falando de trabalho e aí junta com algo de pessoal e tal, mas tá no meio do trabalho, eu, entendeu? eu acho assim que quem responde. Quando, eu classifico as pessoas quando elas respondem no mesmo dia de responder rápido. Mas mulher, a maior parte das pessoas não responde, não. Então eu vou falar só por É mim porque, mesmo. veja, é uma coisa de trabalho, Uhum. É, entendeu? não, realmente. Workaholic, que eu tô buscando melhorar. Tem que controlar Tô isso, assim. melhorando, eu tô melhorando. Aí, não, tem uma amiga minha mesmo que é pior que eu. Nessa Né? parte aí eu já disse a ela, mulher, pelo amor de Deus, tu é pior que eu? Aí é complicado, e ela tá melhor Mas, hoje. mas Hoje em dia ela tá melhor que eu. tem que saber dar uma separada, assim, até para a mente da pessoa não ficar tão penetrada, né, ali na. Então, mas aí até, e assim, eu já deixo, meus amigos mesmos já sabem, porque há um monte de gente que não é da área. Uhum, Aí tem amigo meu, por exemplo, tem uma amiga minha que ela é cliente minha, né? sim. Que até é um processo até que a gente tem junto. Eu acho que eu sei que. E até assim, também na questão de, beleza. Aí quando ela fala comigo, muitas vezes, eu acabo respondendo rápido, porque é relacionado ao trabalho. Aí quando você pergunta assim, Luciana, me passa uma receita de bolo, ela responde uma semana E depois. aí, menina, agora me veio uma coisa à mente. Eu acho até que é por isso. Que quando eu passo mais de um dia sem te responder, tu achas que tem alguma coisa. Não, porque teve uma vez que ela ficou 2 dias sem responder, aí eu fiquei preocupada, né? Porque enfim, tinha acontecido a situação dessa assim com advogado e tal, eu fico sempre preocupada. Mulher. E eu tenho muito uma coisa assim de me preocupar mesmo assim com as pessoas que convivem comigo, quando elas não respondem. Eu sempre acho que a pessoa pode estar numa situação de precisar de Ah, ajuda e tal, pode estar, não, enfim. e eu tenho que melhorar realmente esse ponto. Mas eu já aviso logo as pessoas que assim, ó, eu demoro, mas eu respondo. Mas eu demoro. Eu posso responder no mesmo dia, posso demorar um pouquinho mais, mas eu respondo. Porque depende do caso, né? Não, eu fico, Aí, eu algumas fico bem pessoas, como tensa, às assim, quando vezes a é pessoa não muito, tipo, responde. quando é majoritariamente trabalho, ou quando é, por exemplo, porque tem uma outra amiga minha também, que eu Aham. respondo rápido. Por quê? Porque geralmente a gente É coisa de tá trabalho. junto, trabalho com o pessoal, entendeu? Ai, Luciana, pelo amor de Que ela Deus. também é advogada. Aí eu respondo rápido. Então, vou fazer um teste. Falar assim, Luciana, tu tem como passar, sei lá, uma receita de bolo? Aí, se tu demorar mais de um dia, eu Não, vou pô, daqui a pouco tu pega o número pega o celular da outra pessoa emprestado, aí manda uma fazer isso. mensagem pra ver se eu respondo. Uma mensagem aleatória. Moça, você ganhou um prêmio. Menina, tu vai ainda precisando se fazer se passar por outra pessoa, é? A Pelo ideia amor foi de... sua. Olha, ó, tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Pode não, viu? Pode não, Voltem o viu? Pode vídeo não, pode não, que pode você vai não. falar, vocês vão ver que ela falou que eu pegasse outro número para ver se eu respondia rápido. Você mesma criou Tô criando provas contra provas você. contra mim mesma. Não criem provas contra vocês mesmos, viu, pessoal. Tem alguma situação? Você tem o direito de permanecer calado. E só lembrar, tudo isso aqui é brincadeira, tá? É, Tem que deixar registrado, não é brincadeira. porque assim, eu não sei vocês aí que estão. Coisas que acontecem. Telemarketing. Coisas que acontecem quando a pessoa esquece de deixar o celular no silencioso. Ai,
Mas acontece, gente, todo mundo recebe ligação de telemarketing, isso é normal. Pois é. Aí, veja Não, só. mas é brincadeira, viu, gente? Isso aqui que a gente fala é só para deixar o assunto realmente, como a gente comentou no início do vídeo, mais leve, o assunto em si é pesado, né? Morte é um assunto que ninguém gosta de falar. Isso. Isso aí é um fato. A gente tem até caso assim, às vezes cliente fala, ah, não, não quero pensar em morte, não sei o quê, em testamento, não sei Mas é o quê. aquele ponto, né? Às É, vezes você tem que pensar. é, E aí, até nesse aspecto, né? A gente voltando aqui para o conteúdo, a gente saiu divagando, a gente falou algumas coisas, vai, de conteúdo, embora não seja especificamente, né? Diretamente. Mas, de certa forma, tinha um link, sim, vai. sim. Aí, assim, a gente, então, voltando, né, para essa parte do direito do morto, da Uhum, personalidade do morto, sim. do falecido. O que é que acontece? Não vai ser por conta do falecido, mas sim por quem ficou. E aí, nesse ponto, tá, quem é que pode? Por exemplo, tá lá com fotos do corpo do falecido. Tá lá, por exemplo, alguém falando mal do falecido. Ou então dizendo que cometeu crimes, ou tem uma ameaça de que vai aí acontecer algo nesse sentido. E por aí vai. O que é que vai ter aqui, né? A gente vai ter uma situação em que não vai ser o falecido, vai ser quem ficou. E aí, em quem ficou, a gente vai para o cônjuge ou o companheiro, né? Então, quem era a pessoa casada com aquela outra, o companheiro, no caso, quem tem união estável. Aí a gente passa para os ascendentes, que é o pessoal que veio antes, que é Pai, avô, pai, avó, bisavó, etc., mãe, etc. E aí a gente passa para descendente, que é quem vier para depois, quem vier para de baixo, que aí é filho. filho, neto, bisneto, etc., E a né? gente sempre ia destacar, assim, porque acaba sendo uma dúvida comum, né? Fala assim, ah, filho, só filho biológico. Não, filho adotivo, Isso. sócio Filho é afetivo. filho, não importa a origem. É sempre bom a gente trazer esse ponto, porque às vezes a gente se depara com situações de pessoas que acham que o filho biológico tem mais direito do que o adotivo. Eu não sei por que cargas d'água tem gente que pensa isso, mas é, Nada uma, disso. é uma, um pensamento comum, né, as pessoas e muito errado, né? O filho socioafetivo, biológico, todos têm o mesmo direito, como o Luciano agora mesmo falou, filho é filho. Então, é sempre bom assim, a gente dar uma destacada nesse ponto, assim, de Isso. que, independente do modo, né, ali, ele tem direito a A pedir, por exemplo, aqui, nesse caso, né, do que a isso, gente está analisando, para que parem de, replicar, né, ali as por fotos. exemplo, pare de falar mal do falecido, etc. Pare de Isso, violar aquele direito da personalidade do morto, e também para que nem aconteça a lesão, ou isso, seja, para que eu já pare na ameaça. exatamente. Aí, nesse ponto, vai estar também no artigo 12, mas no que a gente chama de parágrafo único, né? Uhum. Que é assim, um extrazinho que tem É, no artigo. E aí, nesse aspecto, entra ainda também colateral, sim, até quarto grau, isso. né? Eu gosto bastante até, vai aí, ó, um IOFzinho aqui para quem vai fazer concurso público, prova da OAB, etc. Quem é meu parente? Cônjuge, ascendente, descendente, colateral, até o quarto grau. E aí, nisso, né, a gente fala, por exemplo, em irmão, que é Isso, segundo grau, em primo, que é quarto. isso. Aí o filho do primo é meu parente? Segundo direito. E aí, o que é que vocês acham? Nessa hora, aí chega, vem o silêncio. Som do silêncio. Não, filho de primo por direito não é parente. Você pode considerar ali, né, Exato. ter aquele carinho, aquele afeto, mas do ponto de vista legal, não. Aí é quando vem aquela, eu acho, essa aí é a piadinha familiarista mais famosa do mundo. Sogra é parente. Eita. Taranã. Uma Sogra. vez sogra, para sempre sogra. Gente. Você não se livra, não, viu? Vai logo avisando. Mas aí é para fins de impedimento de casar, né? Que É, você não pode casar com sua sogra com seu sogro. não é nada, por exemplo, nessa questão que a gente está comentando agora, né, do direito já do morto, né, já é uma outra questão completamente diferente, assim. Isso. Mas, assim, um ponto também que chama atenção nessa questão do direito do morto
O direito a você ter a sua memória respeitada, né, mesmo sendo uma pessoa falecida, não quer dizer direito ao esquecimento. É bom sempre estar enfatizando isso. Hum. Né? Que direito ao esquecimento é um direito muito polêmico. Já ouviram falar desse direito ao esquecimento? Se não ouviram, vou falar. Pois bora falar, bora falar, bora falar. Teve decisão do STF com relação a esse direito ao esquecimento. Mas primeiro a gente tem que dizer o que é, né, Nath? Exatamente. Direito ao esquecimento, pessoal. Basicamente é o direito de você não ser lembrado. Aí quem está do outro lado pensa, oh meu Deus, que informação. Mas é isso mesmo. É. Você é uma pessoa. Hoje em dia, com a internet, você bota o nome da pessoa no Google, aparecem N coisas assim, tipo, fulano. Pode aparecer desde coisas benéficas, né? Tipo, fulano é formado em tal coisa, tal. Como coisas maléficas, do tipo, fulano estava numa situação lá não muito agradável, né? Que, enfim. Então, o direito ao esquecimento, que acontece muito até em questão de reality show, né? Tem caso de Aí pode ser que, por exemplo, aquele participante quer pedir que seja. que ele seja esquecido completamente, que ele não seja nem sequer Pois é. citado. E já teve questão não, já teve caso de ser negado, né, ao participante X, né? E, na verdade, até é bom até a gente destacar para o pessoal, né? Segundo o entendimento do STF, o direito ao esquecimento seria inconstitucional. Isso. E aí, por isso que você talvez nem tenha ouvido falar disso, ou Ele violaria, teoricamente, o direito à liberdade de expressão. e a informação. Exato. Aí, sem falar também que, querendo ou não, as pessoas têm o direito de serem informadas, mas tem o limite aí Sim, do que é informação, do que é liberdade de expressão e o que ultrapassa. exatamente. E Aquele aí, famoso, o teu direito acaba quando o outro começa. Né? Então, sempre ponderando, isso. sempre tendo a questão de ser razoável e tudo mais, né? Agora, um ponto interessante é que quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do direito ao esquecimento, no Brasil não cabe. Uhum. Então, mesmo que aconteça em algum país, né, que eles aceitem, aqui não cabe, por conta desse entendimento. Então, é inconstitucional, não Sim. está conforme o que diz a nossa Constituição, que é ela que manda, entendeu? E aí a gente vai naquela do manda quem pode, obedece quem tem juízo, nesse caso da Uhum. Constituição, porque realmente nesse caso tem isso mesmo. É verdade. E aí, quando a gente vai e olha, né, porém, para o direito à informação, que aí a pessoa cometeu um crime, cometeu, foi condenada? Foi. Então, assim, tem direito a que eles deixem de, por exemplo, não se fale mais desse crime que aconteceu? Principalmente quando a gente fala até de crimes de grande repercussão, né? Até crimes muito midiáticos, né? Que a gente chama assim. Esse crime já apareceu na TV, tem livro escrito sobre esse crime, tem tese de doutorado, de mestrado, Isso. TCC escrito a respeito desse crime. Teoricamente, não. Né? Também já houve caso de pessoa que cometeu, né, crime muito midiático, assim, que queria ser esquecida. O caso chegou até o STJ, não chegou Uhum. até o STF, não. E a pessoa teve ali direito negado, enfim, porque era um crime muito midiático e pedir esse direito ao esquecimento iria de encontro, E né? aí o que acontece até? Um ponto que também é interessante a gente destacar aqui é esse direito ao esquecimento, é que assim, ó, não fale mais sobre isso, deixe em paz, Esquece isso. esquece. É. Até quando você pensa naquele caso que aconteceu da Carolina Dickman, Nossa, sim. por exemplo, que ela foi a vítima. Que gerou até a criação de uma lei, né, com o nome dela. Se Exato. existe. E aí, assim, você não teria, né, essa questão do direito ao esquecimento, mas tem o direito à desindexação. Ainda bem que você pronuncia. Pera aí, Lu, como é que é? Desindexação. Com X. Com X no meio da palavra. Foi até uma decisão também bem recente, tá? Essa questão relativa a esse direito à desindexação. Acho que foi do Paraná, né? Se não me engano, essa decisão. Foi. Mas a questão, por exemplo, o próprio STJ, não chegou no STF, mas o STJ já diferenciou o direito ao esquecimento do direito, né, à desindexação. Direito ao esquecimento não cabe. O direito à desindexação cabe.
E aí a gente tava até discutindo um pouco sobre isso, né? É porque eles são muito parecidos, né? Aí, para quem muitas vezes não tem muita familiaridade, né? A pessoa fica até tipo, tá, mas qual é a diferença? Veja, o direito à desindexação seria basicamente, de uma forma assim mais resumida, seria o direito de você não estar ligado a determinada situação. De uma forma muito Não, resumida. não me conecte, Isso, não. né? E até assim, por exemplo, eu posso, por exemplo, estar mandando os vídeos, fotos, por exemplo, de alguém que vazou. Não. Não. E aí está relacionado isso aqui também à desindexação. Ah, eu vou informar, mas eu tenho que estar mostrando foto, vídeo? Percebe? Então, assim, dependendo da situação, né? Claro. Uhum. Mas aí, por exemplo, um outro aspecto que eu achei interessante vou fazer pesquisa no Google. Tem as postagens, aí vem o algoritmo, por exemplo, de redes sociais, o algoritmo do YouTube, entendeu? E aí me linka naquela pesquisa, aí linka para aquela pessoa. Não Exato, pode fazer isso. exatamente. E no direito digital é até bem interessante a gente falar dessa questão do algoritmo, porque o algoritmo ele tem a ver com a inteligência artificial, obviamente, mas existem pessoas, né, físicas ali também por trás da questão do algoritmo. Então, eu sou uma pessoa que tem minha formação, sou formada em direito e tal, mas quando alguém pesquisa o meu nome no Google, me liga a uma situação de caráter vexaminoso, né? Como a gente deu agora o exemplo, né? Agora, pô, você está no lugar errado na hora errada, acaba caindo num flagrante que você não tem culpa. Aí eu provo na justiça que eu não tenho culpa, tal, fica Que tudo ok. você, que até que nem foi você É, que praticou exatamente. aquele crime, enfim. Só que quando eu boto o meu nome no Google, aparece o caso. E Esse é não o grande ponto. aparece numa questão de simplesmente de uma informação. Tá, isso Exato, é uma coisa. isso. Agora, a outra, Aparece o meu nome ligado a uma questão muito vexaminosa, assim. Vai que eu estou procurando um emprego e o meu empregador vai lá e é, pesquisa o meu nome e me vê naquela situação, aí eu deixo de ter ali o meu emprego e tal. Entra até na questão dos lucros cessantes, né? sim. De repente. Pensei aqui agora. É. E o tapa no Oscar? Talvez até o pessoal já pense logo. Tapa no Oscar. Já tá linkando com quem foi que A pessoa. aconteceu. Inclusive, eu acho que ele vai ficar um bom tempo lembrado. Os dois, né? Vão ficar um bom tempo lembrados E aí, por. assim, entenda, tá? Essa questão do direito à desindexação, ele não vai ser de, aconteceu o fato, e aí já quer agora que Não, não. desconecte. Não é isso, Totalmente. tá? Tem Agora, toda uma linha temporal aí do tipo, quando meu nome começou a ser linkado com esse caso? O que isso está me trazendo de dano? Por que é vexaminoso? Por que que muitas vezes pode aí estar causando até mesmo um dano além do moral, né? Um dano material, sabe? pois é. Né? São E muitas aí, coisas a serem e analisadas. aí até aquele ponto de, imagina, é algo que aconteceu 10 anos atrás. E que não tem relevância, por exemplo, até você pensando no direito à informação. Porque, assim, tem relevância você ter a lei Carolina Dickmann, ela tem um Uhum, nome por algo. sim. Ela é uma pessoa, é uma figura pública, e aí até tem outros aspectos também que vão acabar sendo relacionados a isso. Só que aí uma coisa quando eu tenho a informação simplesmente daquilo que aconteceu e eu faço a Isso. referência, nesse caso, por exemplo, Existem muitas leis que levam, né, o nomes de nome, Maria da pessoas. Penha, e por aí Henri segue. Borel, né, e Exato. tal. Lei Menino Bernardo. Então, assim, é de você ver o caso a caso. A gente não está dizendo aqui que agora, então, se acontecer alguma coisa, não pode mais me vincular. Não. E aí é de você verificar aquelas circunstâncias do fato. E aí, Nath, o que que acontece, por exemplo? Questionamento que eu queria fazer. Esse caso que aconteceu, né, dessas imagens que vazaram do corpo da cantora falecida. E aí, assim, até. E aí, imagina que passou 20 anos, Uhum. 30 anos. Será que cabe ainda a gente falar do acidente aéreo que aconteceu? Isso é uma coisa. O acidente era uma circunstância, né, da vida, É um fato, infelizmente, né? é uma informação. Mas aí, por exemplo, imagina que teve aquele caso lá nos Estados Unidos.
de um presidente e de uma moça, sim, né, que teve ali uma traição, enfim. Era uma outra época e foi um inferno na vida da da moça. moça. Aí o que que acontece? Geralmente, ainda hoje em dia, se a pessoa pesquisar o nome dela, vai linkar diretamente Um caso. com o caso. E agora? Eu acho que caberia, se a gente tivesse no Brasil, Sim, esse direito à desindexação. eu também acho que caberia, até porque hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma visão muito mais ampla também, falando desse caso particularmente, né? A gente tem uma visão muito mais aberta e abrangente, assim, com relação aos direitos da mulher. Sim. Ela foi, quando você pesquisa esse caso, você vê que ela foi mais criticada do que o presidente, né, em questão, né, Que quem foi quem traiu era quem era casado. exato, mais velho, enfim, tinha Isso. várias coisas assim. E aí eu acho interessante, assim, nesse caso específico, ela estava viva. Isso. Ela tá viva, né? Tá até hoje. Enfim. Agora imagina uma situação, né, que a pessoa já é falecida. Então, é, é possível que daqui a 20 anos tenha alguém falando de questões relacionadas a tecnicamente aquele acidente que aconteceu. Tá? Então, assim, acidente aéreo é algo até que é uma informação importante para se Não, saber, claro, inclusive, com base nos relatórios, né, o que for, das o que perícias e tal. causou, o que é que pode ser feito para que não aconteça mais. Exatamente. Ali E foi. aí, Aí já é uma questão de informação e até uma informação, digamos assim, técnica, né? é, Tipo, o acidente aconteceu por causa das circunstâncias X, Y, Z. isso. Aí tudo bem. Agora, qual é a necessidade de mostrar uma foto do corpo? Para quesito de informação nenhuma? Pois é. Nenhuma. Tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista até mesmo moral, assim. Não tem Essa cabimento. foto é relevante lá, por exemplo, quando você tem o trabalho do legista, É, que é uma coisa né? muito Isso é uma coisa própria, né, daquela específica. profissão, né? O legista, ele precisa de informações se teve um traumatismo, se não teve. Mas a gente, público geral, né, não precisa, Pois é. não precisamos dessas informações, né? É até a questão da gente praticar um pouco até a empatia, né, com a família e tal. Empatia é um ponto crucial É. mesmo. Mas é. Achei bacana. A gente conseguiu, Uhum. inclusive, abordar até o direito à indexação, da Isso. desindexação, o direito à informação e questões, né, ao direito ao esquecimento que não caberia. E até a responsabilização civil diante, né, desse vazamento, Isso. dessa questão aí de fotos que está violando o direito da personalidade de pessoa falecida, sim, muito mais por quem ficou. Exato. E aí seria isso mesmo esse dia de hoje. A gente espera que o assunto, embora triste, né, e pesado, tenha ficado de bom entendimento, assim, né, para quem está assistindo, mas se porventura tiver alguma dúvida e tal, deixa aqui nos comentários ou vai no Insta da gente, né, que a gente já comentou no primeiro vídeo, Isso, e pergunta lá. A gente vai ter um enorme prazer, assim, de tirar dúvidas até a respeito desse assunto, que é um assunto bem recente, né, mas que merece a atenção de toda a sociedade, né, em relação a isso. exato. Então, minha gente, é isso por hoje. Sou Luciana Garré Natácia Mendes. e a gente agradece a sua companhia durante esse chazinho.